A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, tem a honra de apresentar a Semana de Webinars da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, com o tema Improbidade Administrativa e Governança Pública, mas foi adiado para Marketing de Mandado e Gestão de Imagem, com o nosso palestrante Paulo Bonfim, especialista em marketing e neurociência. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Orlando Correia da Paixão, presidente da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, da OAB São Paulo. Muito bom dia, queridos amigos. Eu quero aqui saudar a presença de todos que estão aqui conosco nesta transmissão virtual. Teremos nesta semana, a semana do webinar da Comissão de Relações com o Poder Legislativo do Estado de São Paulo, a qual eu sou o presidente, o doutor Hamilton Augusto é o nosso vice-presidente, que está também na coordenação deste evento que tem parceria com a ABGOV, Associação Brasileira de Governança Pública, que tem na presidência o nosso amigo João Henrique, que também terá a palestra dele amanhã. Saúdo, então, com muito entusiasmo, o nosso querido palestrante Paulo Bonfim, que é especialista na área do marketing político, na área do marketing e imagem, branding, tudo que envolve essa área. O Paulo desenvolve um trabalho muito forte há muitos anos, é um grande especialista, eu não tenho dúvida que vai aqui nos brindar com uma excelente aula. Saúdo, em especial, os amigos lá da cidade de Olímpia, na pessoa do presidente da Câmara Municipal, Zé Cocão, que firmou também essa parceria conosco, colocou todos lá à disposição para que pudessem assistir essa aula, essa semana de transmissão que nós vamos fazer. Cumprimento também os funcionários, os amigos vereadores também da cidade, todos muito atentos aqui conosco para acompanhar a transmissão dessa aula. E os nossos colegas de São Paulo e de todas as regiões que estão entrando aqui. Nós já iniciamos, as pessoas estão mandando mensagem para nós aqui a todo instante, que eu já estou entrando. A aula ao vivo é assim mesmo, Paulo, mas a gente segue aqui o protocolo, né? Nós temos o horário para que a gente possa tocar tudo que a gente precisa. Agradeço especialmente ao OAB São Paulo, na pessoa do senhor presidente Caio Augusto, nosso querido vice-presidente Ricardo Toledo, que é o coordenador de todas as comissões no Estado de São Paulo. Agradeço a Danila aqui, que nos acompanha, que é a gerente do Cultura e Eventos, que sempre promove todas as condições para que a gente possa aqui desempenhar o nosso melhor trabalho e levar para vocês tudo aquilo que é necessário. Os amigos estão entrando, estão pedindo aqui, Paulo, para você fazer uma introduçãozinha aqui, que eles estão chegando, né? Sabe como é que é? Segunda-feira, o pessoal com a semana aí em pauta, né? Muita coisa, todo mundo puxa para cá, puxa para lá para ajeitar a vida, mesmo que a gente fez essa programação um pouco cedo, justamente para privilegiar, né, as pessoas que já começam estudando pela manhã para ter o dia livre depois, mesmo assim ainda tem muita coisa para ser feita. Eu quero aqui anunciar a vocês que estão nos acompanhando que nós fizemos algumas alterações. A grade vai ser a mesma, os 5 professores estarão aqui durante a semana, sempre às 9 da manhã, mas em função de agenda e de outros percalços, aí nós precisamos fazer algumas alterações. Hoje é o professor Paulo Bonfim, amanhã, na terça-feira, será o professor João Henrique, na quarta-feira, o doutor Hamilton Augusto, na quinta-feira é a minha palestra, e na sexta, para fechar aqui com chave de ouro, o doutor Vinícius. Então, eu quero, nesse instante aqui, agradecer com muito carinho, com muito entusiasmo, vocês que estão aqui nos acompanhando, e pedir para você
que tem essa palestra, que está acompanhando, mesmo para as pessoas que não fizeram a inscrição no momento, vocês podem compartilhar também, pedir para que elas entrem e depois façam as devidas inscrições, porque nós teremos certificado de participação. Só que tem, acho que, 75% o mínimo de assistir aqui, tem que assistir obrigatoriamente o mínimo de 75% das aulas para, então, ter o certificado de participação. Antes de passar a palavra aqui para o nosso palestrante, o professor Paulo Bonfim, quero agradecer também o Jean, que é o procurador da Câmara lá de Olímpia, que nos ajudou também em toda essa interlocução. Um forte abraço para todos vocês. Professor Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Orlando. Obrigado a todo mundo que está assistindo. A gente vai ter uma aula hoje que possivelmente será gravada, né? Então, para quem assistir agora ao vivo e para quem for assistir depois, quero deixar aí um grande abraço. Quero agradecer, Orlando, o convite para poder participar desse seminário, que para mim é uma honra estar em meio a professores tão qualificados e pessoas tão competentes como vocês. Muito obrigado mesmo, agradecer ao doutor Hamilton, a você, agradecer ao João da Begov, que também é parceiro nesse projeto. Quero agradecer ao AB de São Paulo por estar disponibilizando para a gente esse espaço, por estar fazendo com que esse seminário seja possível, para a gente levar informação, para a gente levar cultura e para a gente levar meios de comunicação mais assertivos entre os nossos políticos e os nossos cidadãos, para ajudar, inclusive, na construção, né, de uma boa relação entre político e cidadão, que é o mais importante disso tudo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing de mandato, mas o principal de tudo, eu vou compartilhar a tela aqui também, para vocês irem acompanhando junto comigo. A gente vai falar da principal ferramenta dentro da comunicação, que é a mensagem. A mensagem, ela é fundamental na hora da gente construir um plano, um projeto de comunicação para o nosso mandato. Muitas pessoas valorizam os meios, né? Constroem os meios, e aí acabam se perdendo na hora de construir a sua mensagem. Não adianta você ter uma ótima noção de marketing digital, ter uma agência de publicidade excelente, ter um assessor de imprensa show de bola, e na hora de passar a mensagem você não saber que mensagem que passa, ou passar uma mensagem errada, que pode trazer mais consequências negativas do que positivas para a nossa imagem, para o nosso mandato. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente constrói uma mensagem positiva desde o início, como é que a gente difunde essa mensagem e ao final, vou mostrar como é que a gente mobiliza as pessoas através dessa mensagem, seja através das redes sociais, seja através de eventos, e eu vou mostrar para vocês hoje. Antes de eu falar um pouquinho sobre a construção da mensagem, eu quero mostrar para vocês o que é a mensagem. Porque a gente precisa entender os fundamentos da mensagem para poder conseguir construí-la, para poder conseguir atingir a população, atingir as pessoas, né? A pessoa que está do outro lado, o receptor, de uma forma que impacte. Para isso, vou mostrar um pouquinho para vocês o que é a mensagem. Então, se vocês conseguirem acompanhar aí comigo, ó, eu coloquei aqui o emissor, o meio e o receptor. Isso é básico, todo mundo sabe, a gente aprende isso na escola. Existem dois processos e três elementos dentro da mensagem. A gente fala, o emissor é a pessoa que envia a mensagem, o meio é através do que você vai emitir essa mensagem, e o receptor é a pessoa que recebe. Então, o processo de ida a gente chama de envio, e o processo de volta a gente chama de feedback.
Os dois processos são importantes, principalmente na política. Quando você busca, quando você faz um discurso, quando você vai inaugurar alguma coisa, quando você vai fazer um discurso na Câmara, quando você vai fazer um post na internet, é muito importante que você fique atento para poder buscar o feedback das pessoas, para saber como é que elas entenderam a sua mensagem. Porque muito mais importante do o que você vai comunicar é como você vai comunicar. E essa forma de como comunicar, ela decide, na maioria das vezes, a forma que a pessoa vai receber a mensagem. Às vezes a pessoa recebe a mensagem de um jeito que não é o jeito que você queria ter comunicado. É muito importante buscar o feedback. As redes sociais, elas nos dão um feedback sem a gente ter que se esforçar muito pelos comentários, pelas reações. Então, a gente consegue ter um feedback se a mensagem foi positiva ou negativa. Mas, na hora de um discurso, a gente precisa conversar com as pessoas que estiveram lá embaixo para ver como é que elas receberam a nossa mensagem. Para que a gente vá aperfeiçoando essa mensagem cada vez mais. Então, eu vou falar para vocês da importância da ligação do racional com o emocional na mensagem. Para a gente fixar a mensagem na nossa cabeça, a gente precisa levar em consideração a emoção que a mensagem desperta e a racionalidade que ela traduz, para que o nosso cérebro consiga memorizar a mensagem. E quando eu falo memorizar, muitos políticos pensam assim, nossa, mas fiz tanta coisa, trabalhei tanto e as pessoas parecem que não sabem o que eu faço. Eu posto nas redes sociais, e eu faço vídeo para o WhatsApp, mas as pessoas parecem que não sabem o que eu faço. Esse é um erro clássico, né, que muitos políticos cometem, porque não constroem a mensagem de forma que ligue racionalidade e emoção. E aí, existem estudos que dizem que a cada 5 mensagens que a gente grava na nossa cabeça, 4 têm elementos emocionais. Então, é muito importante que você coloque elementos emocionais em todas as suas mensagens. Eu vou te explicar como é que a gente vai fazer isso mais para frente, mas antes eu queria só dar essa resumida, um pouco resumida, o que é a mensagem, para você entender, para você conseguir compreender aonde é que a gente vai chegar ali na frente. E aí a gente fala das 8 regras da mensagem efetiva. Eu coloquei as 8 regras aí, os 8 Cs da mensagem, para que na hora de construir uma mensagem, a gente consiga colocar o maior número de elementos dessas regras possível dentro da mensagem, mesmo que ela seja pequenininha. Mesmo que ela seja uma frase, mesmo que ela seja um tweet. Então, para a gente eu tentar dar uma agilizada para chegar mais rápido na onde o que realmente é mais importante, que é a construção da mensagem, a difusão da mensagem e depois a mobilização através da mensagem, quero explicar para vocês um pouquinho dessas 8 regras. Primeira regra, mensagem precisa ser clara. Mensagem clara é uma mensagem simples, que todo mundo entende. Não adianta escrever difícil, não adianta querer mostrar que você é muito inteligente, escreve palavras que as pessoas não entendem e aí as pessoas não recebem a mensagem de forma clara. Então, a primeira regra de uma mensagem efetiva é que ela tem que ser clara. Eu aprendi isso com um grande professor que eu tive, Carlos Maianelli, saudoso Carlos Maianelli, e um grande consultor político que trabalhou com inúmeros prefeitos, inúmeros vereadores, deputados, governador, presidente, e ele fala da questão da mensagem ser clara. Isso é muito importante. A mensagem precisa ser simples. Tá? Então, a pessoa que tem PhD, ela precisa entender da mesma forma que a pessoa que nunca foi na escola. Então, nós precisamos ter isso na mente. Sempre escrever com mensagem simples. Segunda coisa, a mensagem precisa ser concisa. Uma mensagem concisa é uma mensagem de poucas palavras, uma mensagem resumida. Agora, ser conciso não significa que tenha que ser só uma frase. Não significa que tenha que ser só 3 ou 4 palavras. Por quê? Porque se você for transformar a mensagem de um livro
uma mensagem concisa, às vezes você vai gastar uma lauda, às vezes você vai gastar meia página. Então, depende do que você está comunicando. Você precisa transmitir a mensagem de forma mais concisa possível, sem repetir, sem se prolongar muito. Então, é importante que a mensagem seja concisa, curta, que as pessoas consigam entender. A terceira regra, ela precisa ser convincente. E aí, ser convincente que eu falo é ter dados. A gente precisa de dados para poder convencer as pessoas. Além de emoções, a gente precisa de informações que as pessoas consigam provar. Elas consigam procurar na internet e elas consigam enxergar que essa informação realmente existe, para que não pareça uma fake news, para que não seja algo que a pessoa, no cérebro, no neocórtex dela, não consiga associar de forma clara. Só que é importante que a mensagem também tenha elementos emocionais. E aí a gente entra na quarta regra, que é para se conectar. Uma mensagem que conecte. E aí, para a mensagem conectar, a gente precisa que a mensagem tenha elementos emocionais. Que a mensagem atinja o nosso sistema límbico. Para que o sistema límbico distribua para todo o nosso cérebro distribua para o nosso cérebro perdi a palavra aqui, mas distribua para o nosso cérebro poder gravar e poder memorizar com maior facilidade. O quinto C, a mensagem precisa ser colorida. Colorida significa que a mensagem precisa ter elementos que chamem a atenção. Então, a gente coloca, às vezes, se for o caso de um card, por exemplo, um layout para as redes sociais, a gente precisa ter uma foto impactante que se relacione com a mensagem, a gente precisa ter uma mensagem, uma frase impactante dentro do card. Se for um vídeo, a gente precisa ter trilhas impactantes e tudo mais, imagens impactantes, para que essa mensagem consiga despertar a atenção das pessoas dentro do marketing. O sexto C, a mensagem precisa ser consistente. Consistente é uma mensagem que ela é igual, independente do meio. Então, se você posta uma coisa nas redes sociais, o seu discurso tem que ser igual, na hora da sua entrevista precisa ser igual, na hora de você agir, as suas ações precisa ser igual, para que não haja dicotomia de mensagem, para que você não tenha diferença entre o que você falou nas redes sociais e o que você falou na inauguração de uma obra, ou o que você falou num discurso na Câmara e o que você falou numa entrevista para a rádio. Então, a mensagem ela precisa ser consistente, tá? O sétimo é que a mensagem precisa ter contraste. O que é contraste? A mensagem precisa mostrar ou antes e o depois, ou a diferença entre você e o seu adversário, ou como é que é agora e como é que vai ser no futuro. É isso que a gente precisa colocar nas mensagens para que as pessoas consigam entender. Eu sempre falo que dentro de uma mensagem efetiva, a gente precisa que ela tenha, no mínimo, 3 elementos que facilitem a compreensão das pessoas, que é a dor, o problema que ela está vivendo, a solução, o que é que você está propondo de solução para resolver aquele problema, e o benefício, que é o que essa pessoa vai ganhar se você colocar aí a dor e se você implantar a solução para curar essa dor. Tá? Então, é muito importante que ela mostre os diferenciais, mostre as opções, mostre o que era antes e o que é agora, mostre o que representa o outro e o que representa você. É muito importante isso. E o oitavo C, que eu acho que é o mais importante de todos, né, dentro disso, claro, todos são importantes, mas o oitavo C é o mais importante, que ela precisa ser contínua. As pessoas têm medo de repetir mensagem, repetir post nas redes sociais. E, na verdade, a repetição de post ela é extremamente necessária. Você precisa toda semana falar do mesmo assunto. Por quê? Porque é isso que vai fazer as pessoas fixarem. É claro que você não vai colocar o mesmo post do mesmo jeito. É claro que você não vai falar do mesmo jeito, mas você sempre vai trazer uma roupagem nova para a mesma mensagem.
porque a pessoa precisa ouvir a mensagem repetidamente para ela conseguir associar dentro dela, para ela conseguir gravar dentro dela a mensagem. Então, é muito importante que a gente repita a mensagem com frequência, para que as pessoas consigam gravar. Então, agora que eu já te passei, já te mostrei um pouco dos fundamentos, né, da mensagem, o que é a mensagem, nós vamos falar um pouquinho sobre como construir a mensagem. O mais importante de tudo é que o Simon Sinek, ele fala num livro que chama Comece pelo Porquê, que a causa é o que atrai as pessoas a estarem junto com a gente. Então, na hora da gente construir uma mensagem, nós precisamos levar em consideração a causa. E aí, dentro da causa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho por que a causa é tão importante na hora da gente construir a mensagem. Então, o Simon Sinek, no livro dele Comece pelo Porquê, ele constrói o Golden Circle, aí que vocês estão vendo, o que, como e porquê. Nessa parte externa amarela que vocês estão vendo, do que, a maioria dos políticos fazem. Tá? Todos os políticos fazem isso. Então, a gente precisa... o que é o quê? O que é o que você fez, a ação em si. Então, foi ajudar uma ONG a arrecadar alimentos para pessoas que estão passando fome. Pô, essa é a ação final. A maioria dos políticos divulgam a ação final só. Então, estive em tal bairro para poder arrecadar alimentos para as pessoas que estão passando fome nesse momento de pandemia. Isso é a ação em si. Essa ação em si, ela não conecta com as pessoas. As pessoas podem achar a mensagem bonita, no neocórtex dela pode fazer algum sentido. O neocórtex, eu não sei se vocês estão vendo o cérebro aí embaixo, essa parte laranja do cérebro, que a gente chama de neocórtex, ela é responsável por dar sentido às coisas. É a parte analítica, né? Então, a parte racional do nosso cérebro. 1 mais 1 igual a 2, o nosso cérebro consegue assimilar isso pelo neocórtex. A gente tem um sistema límbico, que é essa parte vermelha que vocês estão vendo aí, que fica no meio, que é responsável pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos. É ele que distribui estímulos, achei a palavra, para o restante do cérebro. Então, é importante, né, nesse momento, a gente enviar mensagens para o sistema límbico, para que desperte uma emoção e, através dessa emoção, ele joga estímulos para essa parte racional do cérebro e o cérebro consiga associar e gravar a mensagem, né? Porque ela está sempre começando aí com os estímulos do sistema límbico. Então, se vocês perceberem o círculo aí na parte externa, que é do que, o amarelo, ele atinge diretamente o nosso neocórtex, o nosso sistema analítico. Então, as pessoas conseguem associar a mensagem, conseguem entender a mensagem, elas sabem que você foi a um lugar, arrecadou alimentos e vai distribuir para as pessoas pobres. Essa é a ação em si. Agora, o como e o porquê é o que vai atingir o nosso sistema límbico. Então, se vocês começarem a mensagem sempre pelo porquê, pela causa, a chance da pessoa gravar essa mensagem é muito maior. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. O porquê qual é a causa que te fez tomar essa ação. O como qual é a motivação que você teve para tomar essa ação. Então, dentro do como e do porquê, a mensagem poderia começar assim. Nesse momento de pandemia, mais de 50 famílias do bairro tal estão passando por muitas necessidades. Uma delas é a fome. Eu acredito que nenhuma pessoa deve passar fome nesse momento de pandemia. E por isso, e aí sim a gente entra no quê? A gente fez uma ação para arrecadar alimentos e entregar alimentos para essas pessoas que hoje estão passando necessidade. Você percebe que a mensagem traz um peso diferente? Porque primeiro você começou falando da sua causa. E quando no seu coração está a causa de ajudar as pessoas com necessidade, a ação é o que menos importa. Você ir arrecadar alimentos ou você
criar uma campanha publicitária para colocar no Facebook, ou você criar um site, ou você fazer uma vaquinha entre os seus amigos, não importa o tamanho da ação, importa a causa que você está lutando, importa o coração, importa a sua motivação para fazer aquilo. E aí as pessoas valorizam a sua motivação e a sua causa, e não a sua ação. Por isso que a gente vê que tem cozinheiros hoje que entregam 10 marmitas por semana e são reconhecidos igualmente àquela pessoa que entrega 2.000 marmitas por semana. Por quê? Porque o mais importante é a causa, é por que as pessoas estão fazendo aquilo. E hoje, infelizmente, nossos políticos ainda estão muito amarrados em números, em ações. Eles acham que entregar 2.000 marmitas é mais bonito que entregar 100 marmitas. E aí as pessoas acabam achando que são ações eleitoreiras. E aí a gente não consegue entregar essa mensagem de uma forma que conecte o coração das pessoas. Então, sempre comece pela causa. Porque a causa de uma pessoa que entrega 10 marmitas por semana é a mesma causa de uma pessoa que entrega 2.000 marmitas por semana. É o mesmo coração, é a mesma entrega, é o mesmo sentimento. Então, muito mais importante do que ter números e ações na mensagem é ter a causa. Então, fiquem sempre ligados nisso, na causa. Aqui nós temos os 3 elementos da mensagem efetiva. É o que eu estou falando para vocês. Causa e ação. Se você tem só uma causa, quando você vê aí os 2 círculos separados, a causa e a ação, quando não tem a motivação no meio, se você faz só a ação sem a causa, as pessoas acham que é eleitoreiro. Então, quando você você nunca ajudou ninguém e, de repente, perto da eleição, começa a fazer arrecadação de cesta básica para entregar. As pessoas vão, se você não tiver uma mensagem de causa importante, as pessoas vão enxergar aquilo como uma ação eleitoreira. E aí, isso é um perigo, porque a sua mensagem não conecta. E aí você vai estar gastando energia, gastando dinheiro, divulgando uma mensagem que não conecta. Então, a sua ação e a sua causa precisam estar interligadas. Também não adianta nada você sair falando para todo mundo que a sua causa é ajudar as pessoas, mas você nunca teve uma ação efetiva para aquilo. Então você fala, não, eu gosto muito de ajudar as pessoas, mas você nunca ajudou de fato, você nunca entregou uma cesta básica, você nunca entregou uma marmitex, você nunca saiu para poder ouvir as pessoas, qual é a necessidade que elas estão vivendo, e aí fica uma causa vazia, uma causa sem ação. Então, é muito importante que dentro da nossa mensagem a gente consiga mostrar para as pessoas a nossa causa interligada com a nossa ação. E aí, essa intersecção que vocês estão vendo aqui é a motivação, que é um motivo para a ação, um motivo para agir. É muito importante, gente, que na nossa mensagem a gente mostre para as pessoas que existe uma causa e que essa ação que nós estamos fazendo agora só está sendo feita porque essa causa existe. Isso é a motivação da gente fazer. Isso é o que nos faz levantar da cama para poder ir e ajudar as outras pessoas. Então, a nossa mensagem precisa ter essa consistência, tá? Entre causa e entre ação. E por isso que muitas pessoas não conseguem se conectar, que muitas pessoas são enxergadas como políticos e que ficam fazendo ações eleitoreiras. Por quê? Porque às vezes tem muito discurso e nenhuma ação, e às vezes tem a ação sem estar acompanhada de uma causa, sem estar acompanhada de um motivo para aquilo. E aí fica parecendo que aquela pessoa está fazendo uma ação eleitoreira, fica parecendo que aquela pessoa está tentando enganar a população. E quando você passa uma mensagem que a população recebe de forma que você está tentando enganar ela, meu amigo, é um grande motivo para você perder muito apoio, para você perder muitas pessoas que gostavam de você, que votaram em você e que provavelmente não irão votar mais. E aí, quando eu falo de causa, as pessoas confundem um pouco, e aí eu quero explicar um pouquinho melhor para vocês. Causa
é diferente de bandeira. Bandeira é um segmento genérico que você vai lutar. Causa é um motivo específico para você lutar. Então, você tem um ponto de chegada e você sabe onde é que você quer chegar. E aí, nesse caminho, você vai tomando ações para poder chegar nesse ponto de chegada. A causa, as pessoas precisam ter com clareza na mente delas. Vou dar um exemplo. A bandeira, assistência social. Assistência social é a bandeira. Causa, ajudar as pessoas que estão passando fome durante o período da pandemia. Isso é a causa. A causa é clara, é concreta. As pessoas conseguem enxergar o que é que você quer, onde é que você quer chegar. A bandeira, as pessoas não conseguem enxergar onde é que você quer chegar. Elas sabem que é uma defesa. Mas, por exemplo, assistência social. Eu sou um defensor da assistência social. Beleza. E aí? O que você quer fazer? Não tem um objetivo claro. As pessoas não conseguem enxergar. Segurança. As pessoas não conseguem enxergar. Saúde. As pessoas não conseguem enxergar. Agora, quando você fala, nós precisamos reformar a Santa Casa e abrir 3 novos quartos de UTI na Santa Casa da nossa cidade. Está dentro da bandeira de saúde, mas é uma causa específica. As pessoas conseguem enxergar onde é que você quer chegar. E elas conseguem ver o que as ações dela, o que a motivação que ela vai ter para poder te ajudar a divulgar essa causa, a mostrar para as outras pessoas, a contar para os amigos, para os parentes, para os familiares, por que ela está te ajudando nessa causa? Por que ela está falando da ação que você está fazendo? Porque ela sabe que lá no final vocês vão chegar em um pronto-socorro reformado com 3 novos quartos. Não é simplesmente pela saúde. Ela sabe que lá no final vocês vão chegar num momento em que vocês conseguiram ajudar mais de 100 mil pessoas que estavam passando fome, passando necessidade, e vocês conseguiram ajudar com marmitex, e não simplesmente assistência social. Quando você tem uma causa, essa causa precisa ser clara. Onde é que você quer chegar? Existe um projeto novo que está nascendo, chama Proteja a Criança. A bandeira desse projeto é construir, né? A bandeira desse projeto é a defesa da criança, para que a criança não seja mais maltratada, para que a criança não seja morta por adultos, para que crianças não sejam abandonadas enquanto indefesas e recém-nascidos. Mas qual é a causa que está por dentro disso? A causa é a gente conseguir prisão perpétua para todos os adultos que maltratem, que matem ou que façam esse tipo de mal para as crianças que são indefesas e que podem ter consequências ou sequelas para o resto da vida adulta dela. Então, nós sabemos onde a gente quer chegar. Dentro da nossa bandeira de defesa da criança, nós temos uma causa que é implementar a prisão perpétua para adultos que matam crianças indefesas, que entram numa escola e esfaqueiam bebês, que matam um filho, o padrasto que mata o filho da mãe, ou mãe que permite que o padrasto mate. Enfim, a gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar na prisão perpétua para esse tipo de gente. E dentro disso, existem outras ações que a gente vai tomando. Não precisa chegar na prisão perpétua direto. Existe um caminho que a gente vai construindo para poder chegar até lá. Mas todas as pessoas que se engajarem dentro dessa causa, eles vão saber que a nossa ideia, o nosso fundamento é conseguir a prisão perpétua para que essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidade não matem uma criança hoje e, por conta de uma progressão de pena ou por conta de qualquer outra coisa, saia da cadeia em 2, 3 anos e depois viva livre e uma mãe que perdeu um filho, um pai que perdeu um filho, viva o resto da vida com essa dor. Então, a gente constrói a causa com um objetivo específico. E a bandeira que a gente coloca, ela é genérica. Então, a defesa da criança ela pode estar ligada em qualquer canto. Ela pode estar ligada em qualquer ação, em qualquer atitude. Mas a causa específica da prisão perpétua para quem faz esse tipo de coisa é um objetivo. Então, a pessoa consegue ter clareza de onde a gente vai chegar com a nossa luta. Por que ela está lutando? As pessoas não vão lutar
pelo nada, não vão lutar pelo aleatório, elas vão lutar para chegar num determinado ponto que você, como um líder, passou para ela dentro dessa causa que você criou. E aí eu vou mostrar para vocês também como é que a gente vai mobilizar as pessoas através dessa causa, tá? Mas antes disso, eu quero falar aqui um pouquinho sobre a razão e a emoção. Quando a gente coloca a nossa causa no meio, né, e a gente mostra para as pessoas os problemas existentes, a gente traz emoção para a mensagem. Como é que a gente traz emoção para a mensagem, para além de mostrar a nossa causa? Com vários elementos. Por exemplo, um político que vai fazer um discurso, ele faz gestos, e gestos transmitem emoções. Isso aqui é uma emoção. Isso aqui é uma emoção. Isso aqui é uma emoção. Todo tipo de gesto que o político faz, ele transmite uma emoção. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade. Na hora de escrever um texto para suas redes sociais, você coloca palavras que transmitem emoções. Na hora de fazer um vídeo, você coloca uma trilha que transmite uma emoção. Você coloca imagens que transmitem emoção. Na hora de tirar uma fotografia, você pega de um ângulo, de uma visão que transmita uma emoção. Não simplesmente tirar foto da ação em si, tirar foto de uma reunião, chato pra caramba. Você tem que tirar foto, você tem que tentar pegar a emoção da mensagem. E é por isso que ter um bom fotógrafo é sempre muito importante, porque o bom fotógrafo tem essa visão. Ele consegue detectar onde é que está a emoção dentro de uma reunião que seria possivelmente chata, né? Então, a gente precisa entregar a emoção dentro da nossa mensagem. Mas, claro, nunca abrindo mão dos dados, da razão, da racionalidade, ligando o nosso sistema límbico do cérebro ao nosso neocórtex. Para quê? Para gerar conexão com as pessoas. Essa intersecção entre emoção e razão é a conexão que a gente gera com as pessoas. Se você quiser fazer uma mensagem só de emoção, você não conecta. Se você quiser fazer uma mensagem só de razão, você não conecta. Você precisa ter esses dois elementos dentro da sua mensagem. Ou seja, as crianças que não conseguem se defender, que têm 2 anos de idade, não conseguem comer sozinhas, não conseguem fazer nada sozinhas, estão morrendo por adultos de 40 anos, 50 anos, que as espancam até a morte. Essa mensagem te trouxe um nível de emoção? Trouxe. Mas até agora eu só gerei indignação. Agora, quando eu falo assim, esses adultos precisam de prisão perpétua para passar o resto da vida na cadeia. Eu já tenho um objetivo e eu já trouxe racionalidade para a mensagem. Agora, além de estar indignado com a mensagem, eu também sei um motivo por que lutar. E eu vou lutar e eu vou ajudar porque eu tenho esse motivo dentro de mim. Então, é importante que você tenha a emoção e a razão dentro da mensagem para poder gerar essa conexão. Agora, eu vou falar para vocês um pouquinho da lei da difusão da mensagem. A lei da difusão da mensagem, ela foi criada pelo Rogers no livro Diffusion of Innovations, em 1962, e aí ele fala... Ele mostra aí como é que a nossa mensagem chega, alcança o maior número de pessoas. E aí, gente, esse gráfico, ele não é para falar se a mensagem vai chegar de forma positiva ou negativa. É para falar que vai chegar para o maior número de pessoas. Então, os inovadores que vocês estão vendo aí são 2,5% da população. Eles são os líderes, que a gente chama de líderes inovadores. Eles é que criam as causas, eles é que criam as mensagens. Eles detectam um problema e eles criam uma solução para esse problema. 2,5% das pessoas são assim. E aí a gente, e geralmente dentro desses 2,5% estão a maioria dos políticos. Por quê? Porque eles conseguem enxergar uma causa e eles conseguem enxergar uma solução para aquele problema e entregar para as pessoas e lutar por aquilo. Os primeiros adeptos são os formadores de opinião. Formador de opinião
que você ouve tanto falar, não sabe onde é que eles estão, quem são, como vivem. Eles são responsáveis por jogar sua mensagem para a maioria inicial. São eles que vão chancelar a sua mensagem, vão acreditar na sua mensagem ou não, que vão colocar ela, passar ela de uma forma positiva ou de uma forma negativa, porque eles têm dentro deles, eles conseguem criar a opinião dentro deles sem depender da opinião de ninguém. E aí é importante. Por quê? Porque a maioria inicial, que é 34% da população, ela não consegue, por si só, decidir se uma mensagem é boa ou se uma mensagem é ruim, se uma mensagem é positiva ou se uma mensagem é negativa. E ela precisa que alguém teste antes. Esse alguém teste antes são os formadores de opinião. Então, ela precisa, a mensagem, antes de chegar nessa maioria, na massa, ela precisa passar pelos formadores de opinião. Para que, quando essa mensagem chegar na maioria, os formadores de opinião chancelem de forma positiva ou de forma negativa a mensagem. Então, é importante que a gente tenha aí uma lista sempre, dentro do nosso mandato, de quem são os formadores de opinião da cidade, quem são os formadores de opinião que nos apoiam. Para quê? Para que esses formadores de opinião consigam transmitir a nossa mensagem e ajudar na transmissão da nossa mensagem. A maioria tardia, vocês estão vendo aqui, fazem parte de outros 34% da população, que só percebe que existe um movimento, só percebe que existe uma mensagem na hora que já tem um monte de gente falando. Então, essa pessoa, ela geralmente, o que ela faz? Ela recebe a mensagem e guarda para ela. E aí ela ela não fala a mensagem para os outros, ela forma uma opinião na cabeça dela, se a mensagem é positiva ou se a mensagem é negativa, só que ela não passa isso para frente, ela não fala com um amigo, ela não fala com um familiar, ela não fala com ninguém. E aí é por isso que você vê que a curva da mensagem começa a cair, a difusão da mensagem começa a cair, e até chegar nos retardatários. Retardatários são 16% da população que fazem parte dessas pessoas que não acreditam em político, qualquer mensagem que você enviar não vai servir para nada, ele não acredita nem desacredita, mas todo político é bandido, todo político é ladrão, e tá ruim de qualquer jeito. Então, o retardatário é esse cara que não adianta tentar comunicar com eles, 16% da população é assim. Eu não sei se eu falei, 13,5% da população que a gente considera como primeiros adeptos, como os formadores de opinião, tá? Aqui é como é que a gente mobiliza as pessoas através da mensagem. E aí eu já estou finalizando a palestra, que já está dando o tempo, para poder também dar tempo, se existir alguma pergunta, eu conseguir responder para vocês também. Como é que a gente mobiliza as pessoas através da mensagem? O primeiro passo é gerando um sentimento nelas, mostrando, despertando elas para um problema que existe. Ou seja, o que a gente precisa mostrar para as pessoas dentro da nossa causa para a gente mobilizar elas a lutar com a gente, a compartilhar o nosso conteúdo, a estar do nosso lado. E aí, gente, essas pessoas que te apoiam pela causa, elas vão com você, elas te apoiam, não por você, mas por elas. Porque elas acreditam que você está falando. E aí, o que a gente precisa mostrar para essas pessoas é o problema em si, que elas ainda não enxergaram, que elas ainda não conseguiram parar para reparar, e falar, pô, e esse problema gera um sentimento no coração delas, seja de indignação, seja de dor, seja de revolta. Por quê? Porque é isso que vai mobilizar, seja de amor. A gente precisa trazer um sentimento para ela, mostrando um problema. Então, quando a gente mostra para ela que dentro da sua cidade existem pessoas que às vezes são seus vizinhos e estão passando fome, você gera um sentimento de amor no coração da pessoa, que isso desperta ela para um problema que ela não estava enxergando até então.
E aí, dentro da mobilização, o primeiro passo é a gente mostrar para as pessoas que existem esse problema. Não adianta você criar uma campanha de arrecadação de alimentos do nada, que é o terceiro passo, é a mobilização. Porque primeiro, você precisa mostrar para as pessoas que existe um problema ali pertinho delas, que existe um problema que elas consigam enxergar, que dentro da sua cidade existe pessoas passando fome a 500 metros dela, a 100 metros dela. Você vai fazer isso nas suas redes sociais, você vai fazer isso nas entrevistas da SAD, você vai fazer isso fazendo vídeos para o WhatsApp, você vai fazer isso de inúmeras formas, mas você precisa mostrar que existe um problema. Você precisa mostrar que não é só o caso Henri, por exemplo, que ganhou destaque na televisão, que é um caso onde pais maltratam os filhos ou matam. Que não é só o caso de um louco que entrou numa creche e matou 3 crianças à facada. Não é um caso isolado. Existem inúmeros casos desses acontecendo no Brasil inteiro que a gente não consegue ver, que não ganha repercussão da mídia. E aí a gente precisa despertar as pessoas para esse problema, para que elas tenham um sentimento dentro delas, seja de indignação, de revolta, de amor, de qualquer coisa, para que elas possam se motivar. E aí o que é a motivação? A motivação é o segundo passo. A gente vai, depois que a gente mostrou o problema, depois que a pessoa tem consciência do problema, a gente vai mostrar para ela como é que seria o mundo se esse tipo de problema não existisse mais. E o que a gente pode fazer, né, para poder resolver esse tipo de problema. A motivação é dar um motivo para a pessoa abraçar a sua causa. É dar um motivo para a pessoa acreditar na sua solução. Então, ela já sabe que existem pessoas passando fome. E aí você fala para ela assim, se a gente ajudar essas pessoas, você vai ter essas crianças que hoje, 7, 8 anos que estão passando fome, elas vão conseguir estudar melhor, elas vão conseguir ter energia para poder brincar, para poder aprender, para poder fazer amizades novas, elas vão dormir melhor. E aí a gente começa a mostrar os benefícios para as pessoas da gente ajudar as pessoas. É claro que, por exemplo, uma causa tão fundamental e nobre como a fome, ela já motiva sozinha, você não precisa nem explicar tanto. Mas é importante você mostrar para as pessoas, depois que mostrar o problema, falar que essa é uma criança que poderia estar com saúde, brincando, aprendendo, mas ela não consegue, porque ela está passando fome, porque ela não tem nada para comer no almoço, porque ela não tem nada para comer durante a janta. E aí você consegue motivar as pessoas a querer se mobilizar por aquilo. E aí o terceiro passo, sim, é a mobilização. A mobilização é você vai dar para as pessoas uma ação, você vai falar para elas, existe um caminho. O caminho é a gente fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Então a gente vai passar na sua casa e aí a hora que a gente passar na sua casa, você doa qualquer alimento para a gente. A hora que a gente criar a campanha na internet, você entra lá no site e doa qualquer valor que você puder doar. Então você cria uma ferramenta para ela resolver o problema. Então a pessoa já sabe o problema. Ela já sabe como o mundo vai ser melhor se aquele problema for resolvido. E agora ela tem uma ferramenta para ela poder construir um mundo melhor. Então agora ela sabe que ela pode doar numa vaquinha online, que ela vai construir um mundo melhor. Que ela pode doar um saco de alimento, que ela vai construir um mundo melhor. Que ela pode pegar uma cesta básica e levar até tal instituição, que ela vai construir um mundo melhor. Então ela já tem a noção que existe um problema, ela já sabe como o mundo vai ser bom se o problema não existir mais, e ela já sabe uma ação para poder fazer com que esse problema não exista mais. E aí, no final de tudo, que é o quarto passo e último passo, você se coloca como a liderança do movimento, como a pessoa que mostrou o problema, como a pessoa que criou a motivação, como a pessoa que se mobilizou. Falando que você é o líder? Não. As suas ações no decorrer dessa mobilização vão mostrar para as pessoas que você é o cabeça, que você é a pessoa que estava engajada em realizar essa ação, em realizar essa atitude. E aí, quando vocês conseguem 2 toneladas de alimento e ajudam mais de 1.000 pessoas dentro da sua cidade, quem foi a liderança do movimento? Quem foi que começou tudo? Quem foi que construiu tudo? Você.
E aí sim você ganha apoiadores de causa. E, meu amigo, apoiador de causa, ele é leal. Apoiador de causa, ele não te abandona por nada. Porque ele não vota em você por você. Ele vota em você por ele. Ele vota em você porque você ajuda as pessoas. E aí ele vota na sua causa. Ele não vota no que você faz, ele vota no que você acredita. E esse é o eleitor que pode vir qualquer outro vereador para tentar comprar o voto dele, que ele vai pegar o dinheiro, mas não vai vender o voto, vai votar em você. Por quê? Porque ele acredita na sua causa. Ele acredita no que você representa. Ele acredita no que você acredita. Então, é muito importante que nessa mobilização a gente construa esse passo a passo, tá? Para não parecer que você está fazendo uma ação eleitoral, e às vezes é uma ação até produtiva, né? Por exemplo, ajudar pessoas que estão com fome é uma ação que vai ajudar muito, independente se ela é feita com coração, com amor ou por motivos eleitoreiros, ela ajuda as pessoas. Só que quando você não constrói esse passo a passo na mobilização, as pessoas enxergam aquilo como uma ação eleitoreira, mesmo que seja genuíno, mesmo que saia do seu coração. Porque não basta fazer com amor, precisa mostrar que está sendo feito com amor. E aí é na hora da gente construir essa mensagem que a gente faz isso, que a gente assimila isso na cabeça das pessoas, tá? Então, no mais, eu quero agradecer a todos vocês que assistiram a palestra, dar aí a oportunidade, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu também vou estar, esse é o meu WhatsApp, se vocês quiserem mandar alguma mensagem para tirar alguma dúvida, qualquer coisa a gente está à disposição. Quero agradecer mais uma vez ao Orlando, ao Dr. Hamilton, ao pessoal da OAB que está fazendo essa palestra ser possível. E muito obrigado pela atenção aí, pela presença de todos vocês. Professor Paulo, excelente palestra, viu? Parabéns, abriu aqui a nossa semana de webinars de maneira esplêndida. Trouxe aqui uma visão bastante prática em função daquilo que ocorre no mundo político, em função daquilo que, às vezes, as pessoas têm muita dúvida no dia a dia. Eu não tenho dúvida que acrescentou muito, esclareceu muita coisa aqui que as pessoas, de repente, estavam pensando como solucionar. Mas eu quero aqui, professor, fazer uma pergunta. Por enquanto, os amigos aqui não enviaram, eu quero de novo ressaltar que vocês podem enviar as perguntas aqui, que quiserem. O pessoal está mandando aqui no chat, pode mandar no chat a pergunta que quiser, por favor. E aí, na medida do possível, a gente vai aqui colocando para o professor Paulo Bonfim. Mas, professor, deixa eu inaugurar aqui o hall de perguntas. Pela sua experiência, por todo o tempo que você atua na vida política, na vida da assessoria de marketing, na vida de cuidado com a imagem daqueles que estão envolvidos, né? Porque as pessoas falam normalmente só do político, mas é uma imagem, né, da instituição política. Não é a imagem só de uma pessoa, é a imagem do grupo, é a imagem não só daquele que está ali na frente, às vezes angariando voto, querendo o seu posicionamento dentro daquele determinado cargo que ele almeja, mas tem toda uma história, como o senhor falou, tem um movimento que ele lidera, né? Tem um grupo que ele direciona, tem uma força muito maior por trás de tudo aquilo. Agora, o que, dentre essas mudanças que vem ocorrendo ao longo dos últimos tempos, principalmente por conta dessa exposição massiva que a gente tem hoje nos meios sociais, nas mídias sociais, porque hoje as pessoas elas estão muito mais atentas ao que o político realiza no seu dia a dia. As pessoas estão acompanhando para e passo para ver se aquele cidadão político é o mesmo cidadão Orlando, é o mesmo cidadão Paulo, é o mesmo cidadão João, é o mesmo cidadã Maria. Então, as pessoas querem ver se na vida pública e na sua vida particular você tem coerência, tem consonância com aquilo que você prega. E isso tem um acompanhamento muito forte pelas redes sociais, pelas mídias sociais, porque ninguém escapa delas hoje. Hoje, a vida pública e a vida privada, elas estão ali
intercaladas. Ninguém sabe mais onde começa uma e termina a outra. Não existe mais aquele negócio de você dizer, hoje é sexta-feira, acabou tudo, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Não existe mais isso, né, professor? Então, as coisas estão muito intercaladas e a imagem é uma só. A imagem pública, a imagem privada, a imagem de segunda a sexta, a imagem do final de semana é uma imagem só. Então, diante disso, qual é o maior erro ou equívoco ou falta de conhecimento, falta de entendimento que os políticos e as suas equipes têm em tratar com esse cuidado que eu estou falando, principalmente a sua imagem nas redes sociais, a sua imagem nas mídias? Qual é o maior erro que o senhor observa assim dentro dessa visão estratégica que o senhor tem do branding, da imagem, da visão social, principalmente daquele que almeja ter uma vida política? Qual que é o maior erro nas mídias sociais, na exposição social, que o senhor pode apontar aqui que possa, de repente, ser algo aí que vai transformar a visão da maioria das pessoas que militam nessa área? Por favor, professor. Orlando, obrigado pela pergunta. Eu acho que é muito importante na hora da gente falar da imagem. Aqui dentro dessa palestra, eu falei um pouquinho sobre a causa e a ação da pessoa que precisa ter, claro, essa causa e não fazer uma ação simplesmente por fazer, porque as pessoas conseguem perceber. As pessoas veem a vida particular, nunca lutou por isso e agora está fazendo esse negócio. Então fica parecendo de fato eleitoreiro. A nossa imagem, a nossa reputação, ela é construída pela mensagem que nós transmitimos. E aí tem uma frase muito interessante que eu ouvi a vida inteira na política, e eu acredito que quem é do meio político sempre ouve: não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E aí, a gente, na hora que a gente escuta essa frase, a gente pensa, mas por que é que eu tenho a imagem de um político ruim, a imagem de um político desonesto, se eu nunca peguei R$1 do dinheiro público para minha conta? É comunicação errada. É transmitir a mensagem do jeito errado. E aí, acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Porque as pessoas já estão predispostas a taxar um político de corrupto, mesmo ele não sendo, mesmo ele sendo uma pessoa honesta. E aí é falta de comunicação. A mensagem que a gente entrega, Orlando, ela define a nossa reputação. Então, vou dar um exemplo para você. O Bolsonaro, que vamos falar dele por ser o presidente da República e por estar aí, né, na mídia e todo mundo acompanhando. Quando ele faz um discurso, né, de que ele não acredita na vacina, por exemplo, ou que o que a gente está vivendo hoje é uma guerra biológica, ele constrói uma imagem nele. Algumas pessoas o enxergam como um herói, outras pessoas o enxergam como um vilão. E aí a gente tem que saber e entender, separar as coisas, que cada receptor é de um jeito. E que hoje a gente recebe essas mensagens e constrói a imagem de um político muito pautado no que a gente já viveu, no que a gente tem informação, no que a gente consegue enxergar. É por isso que às vezes, a mesma ação do Bolsonaro causa uma reação distinta entre uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita. Por quê? Porque é pautado nas nossas crenças. E aí não existe esse negócio de que eu vou construir uma imagem de honesto para todo mundo. Por quê? Porque cada pessoa recebe a mensagem de um jeito. Então, o que você consegue fazer? Você consegue transmitir para o seu público, para as pessoas que estão ligadas à sua causa, a imagem que você quer passar. Mas você nunca consegue transmitir para todo mundo. Por quê? Porque cada pessoa tem uma vida diferente, tem um mundo diferente. E ela recebe a mensagem de uma forma diferente. Então, quando as pessoas falam, o meio é a mensagem. A roupa que você veste me cria uma imagem de quem você pode ser. Me cria um preconceito de quem você pode ser. A forma com que você fala me cria um preconceito de quem você pode ser. As ações que você tem, as causas pelas quais você luta, me criam um preconceito sobre quem você pode ser. Então, por exemplo,
Você pode lutar pela legalização das armas, que é uma causa sua, e eu posso te enxergar como um cara que quer estimular a morte, e outras pessoas podem te enxergar como um cara que quer estimular a defesa pessoal. É a mesma mensagem, só que ela chega diferente nas pessoas. E aí é muito importante, por exemplo, eu fiz uma campanha para um vereador na eleição passada, agora em 2020, e ele falou para mim: Paulo, eu sou o cara da balada, eu gosto de ir em festa, eu tiro foto bebendo, eu tiro foto abraçado com meus amigos, com minhas amigas, tem problema? Eu falei: onde é que estão os seus votos? Não, os meus votos estão nos meus amigos da balada mesmo, é a turma que vai sair, vai andar comigo. Então não tem problema nenhum, você está comunicando com o seu público, mas você não vai convencer um idoso extremamente conservador ou uma pessoa extremamente conservadora, católica ou evangélica, a dar o voto em você. Você vai conquistar as pessoas que você está comunicando. Se você está comunicando festa, balada, você vai conquistar a juventude que quer festa, balada, ou que se consegue se conectar com a sua causa. Então, essa questão de o que a gente faz, os cuidados que a gente toma, tudo depende de para quem a gente quer comunicar. Se a gente quer comunicar com jovens, a gente vai transmitir uma imagem mais jovial. Se a gente quer comunicar com o público conservador, a gente vai transmitir mensagens mais conservadoras. E essas mensagens que vão definindo a nossa imagem, que vão definindo a nossa reputação. E aí é um processo de comunicação, né? Igual eu expliquei aí, que as pessoas precisam ter cuidado, que é a marca pessoal, que é o branding pessoal. Ela constrói o branding dela para o público-alvo dela. E aí ela não consegue construir para todo mundo, porque cada pessoa tem uma cabeça diferente. Então, professor Paulo, fazer esse recorte, fazer esse alinhamento aí da sua vida pública com a sua vida privada, e na sua atuação fazer esse recorte específico, não querer abraçar o mundo, é um ponto, então, crucial que todos devem entender. Crucial. A gente precisa ter em mente que se a gente tentar agradar todo mundo, provavelmente a gente vai desagradar todo mundo. Então, a gente tem que saber que, principalmente para vereador e para deputado, que são cargos legislativos, que trabalham com segmentos da população, que representam segmentos da população, isso é fundamental. Para prefeito, a gente constrói a mensagem de forma diferente, trazendo movimentos e lideranças em formatos diferentes. Mas para vereador, para deputado, você precisa conectar com o seu segmento. Você precisa conectar com o seu público. Não adianta você querer agradar todo mundo, porque você não vai agradar todo mundo. E aí a chance de você ter apenas pessoas que estão com você por favor, porque você está dando emenda, ou porque você está pagando, ou porque você está ajudando de alguma forma, esse tipo de apoio é um apoio muito volúvel. Por quê? Porque aí quem dá mais leva. Esse tipo de apoio não é um apoio leal, é um apoio que, se você parar de dar, a pessoa para de te apoiar. Diferente da causa. Na causa, a pessoa te apoia por ela, não por você. Ela apoia porque você luta por uma coisa que ela acredita. E ela não vota em você por você, ela não te apoia por você. Então, isso que é importante na hora da gente transmitir a mensagem, e a mensagem constrói a nossa reputação. A mensagem constrói a nossa imagem. O que a gente comunica constrói quem a gente é. A gente pode ser taxado de genocida de um lado e a gente pode ser taxado de herói de outro lado. De herói do outro. Exatamente. Então, a imagem que a gente transmite é para as pessoas que a gente quer comunicar. E é isso que é a construção da nossa imagem hoje, da nossa reputação. Por isso que o Simon Sinek faz essa construção, né? Comece pelo porquê. Por quê? Porque o porquê ele vai dar a direção da construção de um movimento. As pessoas vão segmentar ali, vão fazer, né? Abre o funil e vai ali fechando e vai dar a segmentação de um movimento. Então, é importantíssimo na vida política ou em outras áreas também que você atue, você ter um porquê, porque o porquê é o norte, é a direção, para onde você está apontando. E nós que trabalhamos há muito tempo nessa área, às vezes as pessoas perguntam, né? Doutor, posso fazer tal coisa? Doutor, o que é que você acha disso? E aí, Paulo, o que a gente faz, né? A gente olha para aquilo
e ver movimentos de pessoas como o Bolsonaro, que você falou aqui a título de exemplo, né? De pessoas que têm um movimento específico, né? Aí a pessoa quer se alinhar a esse movimento. Aí você pergunta para ela, mas essa era a sua vida antes? Você já tem ações nesse sentido? Você já tem uma história pretérita direcionando para isso? Aí a pessoa fala, não, e tal, que é um negócio interessante. Não, peraí. É interessante, mas tem a ver com você? Ou você está querendo apenas pegar carona? Porque aí o resultado a gente sabe que não vai ser o melhor possível, porque não faz parte do escopo daquela pessoa. Né? E o eleitor, como você disse aqui, ele acompanha muito bem, ele está vendo, pô, mas você não falava nada disso, você não tinha nada disso na sua bagagem, agora, de repente, você pulou do caminhão aqui para o outro lado para tentar pegar uma carona, aí não fica legal, não é verdade? Falando nesse escopo de imagem. É exatamente isso. E Orlando, é importante citar que a gente também não tem que ficar... Não significa que a gente tem que ficar preso na nossa vida pregressa. A gente pode construir novas causas, desde que a gente tenha ações para essas causas e motivos para essas causas acontecerem. E aí é a intersecção que eu mostrei. É importante, se você quer criar uma nova causa, se você quer criar um novo movimento, se você quer lutar por alguma coisa, excelente. Crie a causa, mas construa dentro dessa causa ações que vão justificar, né, a sua luta por essa causa e que aí você vai se entregar de coração mesmo. Por exemplo, a defesa animal, você tem um monte de deputado que defende, né, coloca como bandeira a defesa animal, só que nunca participaram de uma ação, só manda emenda para a ONG e acha que está tudo certo. As ONGs vão receber com muito carinho, né, as entidades, aliás, vão receber com muito carinho a emenda, mas não vão votar em você. Por quê? Porque você criou uma causa, está mandando emenda e acha que só mandar emenda vai ser suficiente. E não vai, você precisa participar da causa. Você precisa lutar, vai fazer um pedágio de arrecadação, você tem que estar lá. Vai fazer um discurso, vai inaugurar um hospital veterinário, você tem que estar lá. Vai lutar por por a construção de um canil, você tem que estar lá. Você tem que estar junto. Você tem que participar da causa com ações. E aí é por isso a importância da construção da causa acompanhada de ações, né? Não basta apenas assinar o cheque. Exatamente. Tem que participar. Isso. Aquele Exatamente. discurso, eu sou um cidadão de bem, eu pago meus impostos. Tem que participar, meu amigo, não é mais o suficiente. Bom, estamos aqui chegando ao final. Quero agradecer ao professor Paulo Bonfim, que nos brindou aqui na abertura deste evento, dessa semana de webinar, com essa palestra maravilhosa. Eu tenho certeza que todos que nos acompanham aqui estão muito satisfeitos, especialmente nossos amigos de Olímpia lá, que estão aqui firme conosco, que direcionaram a atenção de estar aqui participando deste evento. Agradeço, então, o professor Paulo Bonfim, em nome da OAB de São Paulo, em nome do nosso querido João Henrique, também presidente da ABGov, e já convido todos os amigos aqui a se inscreverem e também transmitirem essa mensagem para outras pessoas. Está entrando aqui uma mensagem, já eu vou dar uma olhada. Transmitirem para outras pessoas essa palestra, esses eventos que nós teremos de segunda até sexta-feira, sempre às 9 da manhã. Amanhã nós estaremos com o professor João Henrique, que é o presidente da ABGov, e ele vai falar sobre gestão e formatação de equipes, gestão de grupos legislativos, de mandatos. Ele que é especialista nessa área, atua há muito tempo, vai trazer essa palestra para a gente amanhã. Deixa eu ver aqui se há alguma pergunta, algum questionamento. Obrigado, querido Robson Moraes. Obrigado aos amigos que entraram aqui. Muito bom, muito bom. Então, vamos encerrando aqui. Professor Paulo, deixe a sua mensagem final para que a gente possa deixar os nossos amigos livres, porque a semana é longa. Gente, eu quero agradecer a presença de todo mundo, para vocês que estão aqui assistindo a aula ao vivo. Quero agradecer ao Orlando mais uma vez, ao OAB, à ABGov, do João, ao Dr. Hamilton. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar participando desse seleto grupo de professores, e queria falar para vocês que tudo que eu tentei mostrar aqui, tudo que eu tentei ensinar para vocês aqui,
é um pouquinho da experiência que a gente tem de vida e que tem um só objetivo, que no final das contas é poder ajudar as pessoas, é poder criar causas para defender movimentos e ajudar as pessoas que mais precisam. Então, se eu estou estimulando vocês a criarem novas causas, a terem novas ações, é para poder ajudar as pessoas, para poder compartilhar com as pessoas as suas lutas, as suas dores e as suas soluções. Então, seja um político ou um assessor que lute, que tome ações e que crie causas cada vez mais para você ajudar um número cada vez maior de pessoas. Muito obrigado a todos e até breve, né? Espero que a gente esteja junto em outras palestras, em outras aulas. Professor Paulo, tenho certeza que estaremos. Muito obrigado pela sua apresentação, aula magnífica aqui. Teremos essa semana aqui professores de altíssimo nível e amanhã já os convido a estar novamente conosco às 9 da manhã. Agradeço ao pessoal de Cultura e Eventos que aqui nos acompanha, pessoal que sempre está aqui nos dando todo o suporte para que a gente possa realizar o nosso trabalho. Forte abraço a todos que nos acompanham, boa semana, vamos encerrando por aqui. Valeu, pessoal, tudo de bom. Tchau. Obrigado, professor. Tchau, Danila, todos que nos acompanham aqui.